Esse é o momento do louvor. Vamos neste momento estar louvando ao Senhor e pedindo que venha sobre nós o poder de Deus. Vamos pedir que esse poder possa encher os nossos corações e avivar as nossas vidas para que possamos estar prontos para esse encontro. Não é, Cláudia? Vamos louvar todos juntos com animação, com alegria. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, teu poder. Mais ânimo, galera, mais ânimo. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, o teu poder que vem lá do alto, vem, o teu poder para vencer o mal, o teu poder está a nossa esperança, concede o teu poder. Somente as ladies. Estamos tão cansados, Pai, dá o poder, nos dá poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder. Todos, o teu Poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal, o teu poder está a nossa esperança, concede o teu poder, o teu poder, Sua igreja. que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal, em teu poder está a nossa esperança, concede o teu poder, concede o teu poder. Amém? Possamos estar todos juntos a cada dia, almejando por esse poder. E unidos pela palavra, possamos também todos estar. Vamos ficar em pé e louvar ao Senhor. Lâmpadas para os pés. Lâmpada para os pés, É a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito, nosso Senhor vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós teremos.
verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito, ao Senhor vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra, Com porção dobrada do Espírito. com porção dobrada do Espírito, ao Senhor vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Neste momento, a gente gostaria de abrir um espaço para todos que têm um pedido, um agradecimento em seu coração. Vocês podem se chegar aqui à frente para a gente fazer uma oração. E vamos nos colocar de joelhos, por favor. Pode. Tudo bem. Essa semana, na quinta-feira, eu vou fazer uma cirurgia. Eu tenho que fazer. É no pescoço. Eu estou com uns discos que não está muito bem. E eles vão repor, né, os discos aí nesse lugar. Que Deus possa abençoar e que tudo venha correr bem. Na quinta-feira, 6 da manhã. Amém. Vamos orar sim. Que vocês possam orar por mim, que Deus possa abençoar, que venha dar tudo certo. Eu também peço oração por um amigo no Brasil que está entubado e pela minha volta ao Brasil na segunda-feira. Amém. Queria fazer dois agradecimentos. Um aqui ontem foi aniversário do meu pai, fez 66 anos, graças a Deus, com de saúde, presente na presença do Senhor. E o segundo agradecimento é que eu vim pedir oração, né, porque o pastor, a galera tem mais 20 anos, né, que dia 24 agora seria minha corte de deportação, porque, pra quem sabe, tem todo o México, etc. Mas minha advogada entrou em contato comigo essa semana e ela falou que, por um milagre, minha carta de deportação sumiu, não tenho mais carta de deportação, e minha corte, que seria agora dia 24 de junho, foi remarcada para 2027, lá para setembro. Então, assim, o medo que eu tava de ser deportado e abandonar vocês de última hora, graças a Deus, foi embora. Então, eu queria agradecer isso aí. Obrigado pela oração de cada um pelo fim. Mais alguém? Então vamos nos colocar de joelho. Oremos. Querido e bondoso Pai, agradecemos que o Senhor nos trouxe à sua casa, mais um sábado com vida e com saúde. Pedimos que o Senhor esteja com todos os pedidos que foram feitos aqui, os procedimentos médicos, as pessoas que estão no hospital, enfim, os pedidos que ficaram no coração de cada um. Que seja feita a sua vontade. Agradecemos também por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado, as bênçãos que o Rafael compartilhou, as bênçãos que cada um tem em seu coração também. Peço-nos uma boa semana abençoada, esteja conosco agora durante o culto, que nós estejamos com nossos corações abertos para discutir e entender a mensagem e aplicar em nossas vidas. Nos dê um bom sábado, eu espero e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me
me satisfaz. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém, Senhor. Feliz sábado. Que essa música seja para a honra e glória de Deus. Eu nunca fui aquele filho que você sonhou, sempre fugi do seu olhar. Mas cada vez que me lembrava do seu imenso amor, eu começava a chorar. Mesmo assim, sempre me amou demais. Na vergonha do meu erro me acolheu, junto para o lado seu, me escolheu. Em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. Cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir. Mesmo quando eu me esqueço que o Senhor falou, sua palavra mostrará. E sigo em frente caminhando com muita oração, pra desse vale escapar. Mesmo ali, sei que cuidará de mim. Faça chuva, faça sol, sempre estará pronto a me amparar, me iluminar. Em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. Cada vez que eu desviar, eu me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir, sabendo que tudo posso em seu poder. Escolho crer, debaixo de suas asas quero estar. Oh, em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que eu quero seguir. Cada passo que eu dar, cada vez caminho que escolher, a tua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir. Yeah.
Obrigado, Yuri, pela mensagem. É muito bonito que muitas vezes a gente tem essa vida de idas e baixos e altos, né? Muitas vezes nós queremos encontrar com o Senhor, muitas vezes nós queremos estar perto dele, mas tem vezes que a vida parece que nos distancia do Senhor. De alguma maneira nós esquecemos do que ele fez por nós, de alguma maneira nós nos encontramos em algumas perguntas que não têm respostas, mas precisamos ter essa prontidão de dizer: Senhor, cada vez que o Senhor me chamar, que eu possa compreender e que eu possa te seguir. E nesse momento eu queria convidar a todos, antes de continuarmos então o nosso estudo, queria convidar a todos a fazermos mais uma oração, pedir que o Senhor nos ajude a descansar nos braços dele e confiar na sua palavra, e então crer que o Espírito Santo irá nos guiar no estudo de hoje. Continuemos então, oremos juntos. Grandioso Deus, nosso Pai, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor nos dá, pela tua presença. Eu sei que, assim como eu, muitos que estão aqui presentes também querem agradecer a Ti e de alguma maneira Te louvar, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é aquele que pode nos dar resposta. Nesse momento, Pai, clamamos a Tua presença junto ao Teu povo, que o Senhor possa encher o nosso coração e nos ajudar a entender o quão necessário é que trabalhemos juntos como Tua igreja para poder alcançar o Teu objetivo aqui nessa terra, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor nos dá. Continua conosco enquanto estudamos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, durante essa semana, nós tivemos uma semana de estudos especial, onde nós estudamos desde o momento de quais são as probabilidades de a Escritura ser um documento confiável na história. Nós continuamos estudando um pouquinho a respeito do que aconteceu desde o Gênesis no Antigo Testamento, as profecias, falamos um pouquinho da história de Cristo Jesus e estamos finalizando falando um pouquinho a respeito dos eventos finais, onde estamos conversando um pouquinho sobre como seria a volta de Jesus de acordo com as profecias. Durante esse tempo nós temos seguido a lição da escola sabatina e hoje, como uma programação especial, nós decidimos continuar o estudo durante o dia completo para que a gente possa entender mais sobre aquilo que viemos conversando. Como nós estávamos conversando, nós fizemos uma comparação agora pela manhã a respeito do dilúvio e da volta, certo, de Cristo Jesus, e também a questão da destruição de Sodoma e Gomorra e a questão da volta de Jesus. E a pergunta foi, como que na Bíblia nós entendemos essa questão de que, como num piscar de olhos, a volta de Jesus será para muitos? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, ou pode ser o celular também, não tem problema. Nós vamos fazer a leitura do livro de Eclesiastes, capítulo 9, no verso 10. O que a Bíblia diz para nós sobre quando nós morremos, certo? O que acontece conosco quando morremos? Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Para quem não sabe onde é Eclesiastes, você vai passar Jeremias. Perdão, fui eu que errei aqui o livro. Eclesiastes. É antes de Cântico dos Cânticos, certo? Passa Salmos e Provérbios e nós temos Eclesiastes. Todos acharam? Quase lá? Eclesiastes. Para quem não conhece, o livro de Eclesiastes é um dos livros escritos também por Salomão, certo? Salomão que também escreveu a respeito dos provérbios. E ele fala a respeito sobre a tristeza e, ao mesmo tempo, o cansaço que ele teve depois de tudo que ele viveu. E ele fala a respeito sobre aquilo que cada um de nós recebemos no fim dos tempos, da nossa vida, né? Do ciclo da vida. Todos acharam? Capítulo 9 diz o seguinte, Eclesiastes 9, a partir do verso 10. O que acontece com as pessoas depois que elas partem, depois que elas vêm a falecer? O verso 10 nos diz o seguinte, tudo quanto te vier à mão, eu vou ler um pouquinho mais atrás para a gente poder entender o contexto, certo? Vou ver a partir do verso 7 com vocês.
Ele diz assim sobre os conselhos de vida depois que Salomão estava perto dos dias de falecer. Ele diz o seguinte no verso 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Aqui ele está falando a respeito de alvas as tuas vestes, é que as suas vestes sejam claras, limpas. Ele fala sobre justiça, que você não deva nada, que você possa ser uma pessoa que tenha orgulho daquilo que apresenta e jamais falte para você a unção, que é o óleo sobre a tua cabeça, que você sempre busque a sabedoria de Deus. Ele continua então dizendo: goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida fugaz. Nossa vida ela é simples, ela é rápida, ela, de certa forma, para o mundo inteiro, ela não tem grande valor. Mas aproveita ela com a pessoa da tua vida, as quais Deus te deu debaixo do sol. Porque essa é a tua porção nessa vida, pelo trabalho que te afadigaste debaixo do sol. Ou seja, muitas vezes o maior salário que você pode receber do trabalho não é o dinheiro. O maior salário que você pode receber de tudo que você trabalhou são as pessoas com quem você vive. É a tua esposa, é o teu marido, é a tua família. Portanto, aproveita a vida com a tua família que Deus te deu. Esse é o maior salário que você vai receber do céu. E ele continua dizendo, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Essa é uma frase muito bonita. Tudo que vier à mão para você, faz conforme as tuas forças, não conforme a dos outros. Não tenta alcançar o que o outro alcançou. Faze-o conforme as tuas forças. Faze tudo aquilo, aproveita as oportunidades. Porque ela diz o seguinte, porque no além, certo? Além, o pós-vida, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É muito interessante porque eu vou trazer vocês a uma concepção que às vezes nós não entendemos, certo? Quantos aqui já ouviram falar a respeito da palavra sincretismo? Alguém sabe o significado dessa palavra? Sincretismo. O que você imagina por sincretismo? Alguém tem alguma ideia? A palavra sincretismo é como se fosse a mistura de duas coisas, certo? É como por exemplo, pegar a água e o vinho, elas formam um sincretismo e ela forma um líquido diferente. Ela não é bem um vinho, ela também não é água. Ela tem gosto de vinho, mas ela não tem a força do vinho, certo? Mas continuando, mais uma vez, o sincretismo ele é a mistura de algo. Quando, por exemplo, o casamento ele é um sincretismo. O homem tem um sonho, a mulher tem outro, os dois se juntam e formam um sincretismo de ideias, onde o homem já não pensa... Quantos de vocês aqui são casados? Ou já tiveram uma experiência de um relacionamento longo? Certo? Quantas pessoas, depois que você passou anos de relacionamento, chegaram até você e falaram assim, você não é mais o mesmo. Alguém já chegou e falou para você, você não parece mais a mesma pessoa, depois que você ficou casado, depois de que você relacionou. Porque nós mudamos. Você passa a ter costumes da pessoa com quem você convive. Você passa a ter um sincretismo das suas ideias com as ideias dessa outra pessoa. Por que eu estou falando de sincretismo? Nós já vamos entender. A maioria das pessoas tem uma ideia equivocada a respeito do que acontece depois que morremos. Algumas pessoas acreditam que vamos para o céu, outras pessoas acreditam que vamos para o inferno, outras pessoas acreditam que nós vamos ficar de alguma forma perambulando sobre a terra. E todas essas são resultados de um sincretismo religioso. Por exemplo, nós temos algumas ideias de antepassados, espíritos vivos, através das culturas animistas, certo? Algumas culturas animistas do Oriente, elas acreditam que os espíritos, eles podem ser colocados em objetos, como se nesta cadeira residisse o espírito de alguém que faleceu nela. Ou como se num quadro residisse o espírito de alguma pessoa. Uma espada, eles acreditavam que as espadas tinham o espírito das pessoas das quais foram assassinadas por ela, entre outras coisas. São culturas de uma religião diferente. Assim como nós também temos a ideia de um fantasma.
Por exemplo, algumas pessoas têm a ideia de que há uma alma dentro de você. Você tem o teu corpo físico e a parte espiritual, que é uma alma dentro de você. Isso tudo vem por causa da ideia dualista de Platão. Platão é aquele que fala a respeito da ideia de um mundo espiritual e de um mundo material, e que nós, pela cultura helenística, cultura grega, nós fomos criados aqui no Ocidente com a cultura hebraica, com a cultura grega. Nós somos criados com os pensamentos dos filósofos gregos e nós temos essa ideia de corpo e alma, separação de material e espiritual. Mas essa não era a concepção que Salomão tinha. Essa não era a concepção que os discípulos tinham naquela época. Às vezes é interessante você entender qual é a mente, qual é o propósito de quem está escrevendo. O que eles queriam dizer quando eles estavam querendo escrever. Certo? Porque muitas vezes nós temos essa ideia de verdade relativa. Eu penso de uma forma, você pensa de outra, e o que é para mim um 6 é um 9 para você. Mas não é bem essa a realidade. Nós precisamos saber quem que fez o 6. Ou quem fez o 9. É ele quem vai poder determinar e dizer isso aqui é um 6, isso aqui é um 9. É quem é o Criador. Não há como eu pegar uma obra sua e dizer assim, você fez um desenho no dia que você estava triste e eu quero dizer, isso aqui ele está querendo falar da infância dele. E ele falou, não tem nada a ver com a minha infância. Entende? Algumas pessoas tentam criar significados para você que não são os significados que você colocou naquilo que você cria. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado ao ler a Bíblia. A Bíblia ela não se revela de acordo com a minha vontade. Eu preciso entender qual era o objetivo de Deus ao escrever ao influenciar o mensageiro a escrever essa passagem. Por exemplo, quando nós lemos na Bíblia, nós vemos que a ideia de alma, certo? Não tem nada a ver com a nossa ideia de alma. A ideia de alma que a Bíblia apresenta é que havia o pó da terra e o Deus então soprou o fôlego de vida e os dois juntos se fizeram alma vivente. Quando Jesus fala, eu estava lá falando a 70 almas, Jesus não está falando que ele estava conversando com 70 fantasmas. Jesus está falando que ele está conversando com 70 pessoas. Certo? Então, o conceito de alma no hebraico, certo? Na cultura hebraica, é a ideia de uma pessoa. Nós somos almas viventes. Nós não possuímos uma alma. A partir do momento em que morremos, essa alma deixa de existir. Certo? Por exemplo, a Bíblia fala que o único que tem vida eterna é Deus. Deus fala que a partir do momento em que Adão e Eva desobedecem a Deus, eles perderiam a vida, certo? Porque o salário do pecado é a morte. Se eles fossem imortais, presos em algum espírito ou queimando pela eternidade, então Deus seria mentiroso e a serpente estaria correta. Na verdade, não morreremos, somos eternos. Mas Deus fala que nós não somos eternos sem a presença dele. Ele é a fonte de vida, e sem a fonte de vida nós deixamos de existir. Por mais estranho que seja, é aqui como o próprio Salomão, considerado um dos mais sábios da Bíblia, fala, quando você morre, para onde você vai, não há mais nada. Não há mais obras, não há mais projetos, não há conhecimento e nem sabedoria alguma. Se nós estivéssemos no céu, teríamos conhecimento. Saberíamos mais de Deus, saberíamos mais das suas obras, faríamos planos. Se nós estivéssemos no sofrimento do inferno, também teríamos conhecimento de alguma forma. Deixa eu achar quem que é aqui. Tudo bem, Gabriel? É o Gabriel, não tem problema. Então, como eu digo para vocês aqui, nós precisamos entender o contexto do que ele quer dizer. Vamos continuar um pouquinho mais adiante. Quando nós vamos para o capítulo 12 do mesmo livro, vou acompanhar junto com vocês. Todos acharam capítulo 12? Diz o seguinte, capítulo 10. Eu que tô perdido aqui. Todos acharam? Capítulo 10. Diz o seguinte, deixa eu achar aqui, fui eu que perdi aqui. Aqui, ó. Capítulo 12 mesmo. Eu que não risquei aqui hoje. Capítulo 12 diz o seguinte, a partir do verso 6. Todos acharam? Ele ainda falando a respeito da vida, certo? Ele fala, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade e tudo mais,
para que você possa fazer a questão da tua vida. E ele continua falando a respeito do final dela, verso 6. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que ele está querendo dizer assim? Ele está falando a respeito que você tem que buscar a Deus antes que essas coisas aconteçam. Certo? Ele fala assim, o momento de buscar a Deus não é quando a idade bate, o fio de prata se rompe, não é quando despedaça o copo de ouro, quando acaba a riqueza, ou que se quebre tudo aquilo que foi construído, certo? Ou quando não haja mais a esperança. E o pó então volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que ele está querendo dizer? Lembra que lá em Gênesis nós estudamos que a alma, ela é o pó da terra junto com quando Deus sopra o fôlego de vida no pó da terra. Ele diz então que quando nós morremos, o pó retorna à terra. É fato, certo? Por exemplo, o que é o pó da terra? É todos os elementos. Do que nós somos formados? Nós somos formados de ferro, cálcio, zinco, tudo que a gente acha no solo. Quando nós morremos, o nosso corpo volta ao quê? Ao pó. Nosso corpo alimenta as plantas, nosso corpo ele se desfaz, certo? E o nosso espírito, que ele fala que é o fôlego de vida, que é simplesmente o poder de vida de Deus, retorna a ele. Não querendo dizer que nós vamos para o céu, porque nós não existimos mais. É mais interessante que é mais ou menos assim, ó. A palavra de Deus, a tradução para inferno, é o que a gente chama de, a palavra em hebraico é Sheol. Sheol significa debaixo da terra, certo? Debaixo da terra, vindo do latim, vem aquele inferno debaixo da terra também, certo? Mas a gente tem uma ideia grega daquela ideia de Hades. Você lembra que tem os deuses da mitologia? Nós temos Zeus, Poseidon, Hades. Hades seria o deus do submundo. Quando a igreja romana ela assume o poder sobre a questão do cristianismo, ela faz um sincretismo religioso entre a cultura romana e a cultura hebraica, certo? Da ideia do Deus do cristianismo. Então, o que eles acabam construindo é essa ideia de Satanás parecido com Hades, onde você vê ele com um tridente, como rei do submundo, onde as pessoas sofrem o castigo eterno. Lembrando que o castigo eterno foi criado para que as pessoas pudessem pagar as indulgências à igreja naquela época. Porque a igreja naquela época, o objetivo dela era enriquecer, de certa forma, o Estado, prender as pessoas de alguma forma. Por isso que a gente vê assim que aquela ideia de que religião e ciência não batem foi criada por causa de uma consequência do que o Império Romano fez naquela época. Porque naquela época eles encontraram na religião uma maneira de escravizar as pessoas para que as pessoas continuassem dando as suas riquezas e a igreja pudesse crescer como reino. Então é bem triste essa história, mas eu falo assim, se teve uma época em que o inimigo foi o mais suscetível possível, foi essa. Porque ele fez com que quem cresce deixasse de crer por medo, ou quem zombasse, que zombasse de uma vez, porque isso aqui é loucura, isso aqui não faz parte, não tem como existir um Deus que faz as pessoas se comportar dessa forma. E é fato, e foi bem sucedido. Hoje as pessoas que são inteligentes, a maioria refuta a religião por causa das consequências de uma era das trevas, que nós vemos onde a religião foi utilizada como instrumento para cegar o entendimento das pessoas. Continuando mais uma vez. E era isso que a reforma protestante lutou contra. Por isso que, mais uma vez, os pregadores começavam a dizer que era necessário que voltássemos somente às Escrituras e não mais à tradição. Precisamos observar o que está escrito na palavra de Deus. Eu digo muito para as pessoas, cuidado com a maneira como você lê a Bíblia. A palavra de Deus ela traz muita sabedoria, mas nós precisamos estudá-la, meditar na palavra de Deus. Cristo Jesus nos convida a meditar, a raciocinar. A fé ela não é algo cego. Isso significa fideísmo. Existe uma diferença entre fideísmo e fé. Fé é aquilo que você acredita poder acontecer. É uma possibilidade, assim como uma teoria. Esses dias nós conversamos sobre os níveis de, por exemplo, nós temos o que nós chamamos, por exemplo, de lei. Nós temos a lei da gravidade, não embora você pode acreditar o que você quiser. Se eu largar esse controle, ele vai cair. Você pode pensar, ele vai flutuar no ar. Não vai. É uma lei. Vai acontecer toda vez. A teoria é uma coisa que eu posso explicar, uma possibilidade. Por exemplo, eu tenho a teoria de que quando eu largar esse controle, a pilha pode soltar. É plausível. Eu posso explicar porque aqui ela tem uma abertura. Se eu soltar, pode ser que caia e com o impacto a pilha pode sair.
Então isso é uma teoria. Eu tenho uma explicação. Agora, quando a gente fala de hipótese, hipótese é uma coisa que ninguém consegue provar que sim, ninguém consegue provar que não. Ninguém consegue dizer, não tem uma regra de que vai acontecer. Por exemplo, se eu disser assim, eu vou tentar criar uma hipótese aqui. Quando nós morrermos, todos nós vamos ficar com os olhos azuis. Eu posso provar isso? Não. Eu posso dizer que isso é mentira? Também não tem como provar, não tem como testar. Não tem como a ciência provar, nem para um nem para outro. Então, é uma hipótese. Mas não é uma teoria. Não, porque a teoria ela precisa de uma explicação, ela precisa ser plausível. É por isso que nós temos a teoria da criação e até mesmo a teoria do evolucionismo. A teoria do evolucionismo eu preciso ter fé, certo? Eu preciso ter fé para acreditar na evolução. Porque o que a gente chama, existe uma coisa que a gente chama de elo perdido. A gente não tem alguma coisa que é desenvolvida daquele início, é uma ideia muito inteligente. É uma coisa que faz sentido, mas alguém tem como provar completamente de que isso é fato? Não, tem muitos buracos. Por exemplo, se a vida surgiu através dos elementos na água, que em algum momento fez com que, o pessoal até brinca, né, aquela sopa cósmica, fez surgir a vida, então, de alguma forma, essa forma tem que ser contínua. Nós temos os mesmos elementos, nós temos a mesma água, nós temos o mesmo critério, então, de alguma forma, tinha que ser contínuo. Ainda tinha que ter vida surgindo. Por que a vida parou de surgir? Ou, por exemplo, se nós viemos do macaco, onde está o meio termo? Se é um processo de evolução contínuo, o macaco ou deveria ter deixado de existir, ou nós devíamos ter um processo no meio dele que ainda é vivo. Então, existem o que a gente chama de elo perdido. Não estou querendo dizer assim, isso é errado, isso não é. São teorias. É inteligente? É. Mas que é uma lei? Não é lei do evolucionismo. Ainda é uma teoria. Por isso que eu digo que você precisa ter fé para acreditar no evolucionismo, da mesma maneira que você precisa ter fé para acreditar na Bíblia. A Bíblia não é um fato que você consegue provar, mas ela é inteligentemente o suficiente de você olhar e falar, é possível. Eu queria convidar vocês a fazer uma leitura de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Sei que é um verso que eu repito algumas vezes aqui, mas a gente vê que o próprio discípulo, o próprio apóstolo Paulo, ele clama muito às pessoas para que pudessem entender a Bíblia de uma maneira racional. Romanos, capítulo 12, nós vamos ler o verso 1 e 2. Todos acharam? O verso 1 e 2 diz o seguinte, o apóstolo Paulo fala, eu rogo-vos, capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim no verso 1, eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, o verbo rogar, ele é semelhante ao verbo implorar. Imagine só, Paulo, ele era um homem que estava pregando a respeito de Jesus, ele estava indo em todas as igrejas da Ásia naquele momento, certo? Daquela península, aquela região ali onde tem Roma em contato ainda com todo o Oriente. Ele vai pregando a respeito de Jesus, só que o problema é, muitas pessoas começam a surgir que começam a pregar coisas erradas, conceitos errados, ideias erradas conforme aquilo que desejavam. E Paulo começa a escrever cartas para essas igrejas, pedindo para que eles tivessem bom senso. E Paulo, para essa igreja de Roma, ele mandou então para os romanos, é uma carta aos romanos, ele fala, irmãos, eu imploro, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vocês têm que pensar no que vocês estão fazendo. Por que vocês estão fazendo? Por que vocês se reúnem? Por que vocês são uma igreja? Qual é o objetivo? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala assim, vocês precisam entender que é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de raciocínio. Não é uma fé cega, não é algo sem objetivo. Você precisa entender o que você está fazendo. É mais ou menos ele mesmo fala a respeito
da parábola de um homem que foi até um campo, viu que o campo era produzente, que valia a pena, ele vai lá, ele vende tudo que ele tem, ele compra o campo. Mas é porque ele entendeu que aquele campo vale a pena. E a vida, o evangelho, ele é da mesma forma. Se nós encaramos, eu vou me tornar religioso e começo a viver uma coisa sem sentido, sem base, da qual eu não sei explicar, ela é algo como o vento de palha. Ela é um vento que passa na minha vida e ela vai embora e não muda nada. É só como se fosse uma fase, quase que uma histeria de adolescente, onde nós falamos a respeito de Deus durante um tempo e de repente isso some. É vazio. Mas o que Deus nos chama é para uma renovação de mente, algo no qual você possa raciocinar. É por isso que eu queria deixar o apelo de hoje para vocês. É que venhamos a estudar mais a respeito das profecias. Que venhamos a estudar mais a respeito das Escrituras. Se de fato acreditamos em Deus, que possamos ter a coragem de perguntar: por que eu penso assim? Por que eu acredito dessa forma? E que eu possa então estar aberto para estudar mais a respeito das Escrituras. E duvidar. Deus não fala que é errado você ter perguntas na cabeça. É como o que diz, o que move o mundo não são as respostas, são as dúvidas. Muitas vezes, quando nós nos perguntamos, é onde chegamos a uma obtenção de conhecimento maior. É por isso que precisamos, com sinceridade, abrir o coração e falar: Senhor, eu quero louvar a Ti com um culto racional. Eu quero entender por que eu estou aqui. Eu quero entender o que o Senhor quer de mim. Para que o evangelho que eu viva seja um evangelho que faça sentido. Seja um evangelho que transforme a minha vida. E com certeza eu falo que se você tiver contato com a palavra de Deus e tiver paciência para meditar na palavra de Deus e estudar a palavra, sem dúvida, você será uma nova criatura. Sem dúvida, você será uma pessoa transformada. E eu pergunto para vocês, quantos de vocês estão cansados dessa ideia de uma igreja que parece um clube, que parece uma coisa vazia, que parece algo sem sentido? O que eu convido aqui a cada um é que tenhamos uma comunhão como irmãos. Não com o objetivo de dizer que a minha ideia é mais importante que a sua, mas que estejamos abertos para conversar sobre possibilidades. Que estejamos abertos para estudar aquilo que de fato é e não aquilo que eu desejo que seja. Essa é o que Deus chama de igreja. E esse é o convite que eu tenho para cada um. Amigos, eu peço que nesse momento, eu sei que todos nós temos alguma dificuldade, alguma tristeza e alguma luta, e eu vou repetir algo que eu tenho falado para vocês diversas vezes no culto. Quando o povo estava no Egito sem esperança, com todos os problemas, eles precisavam de um Salvador, e então Deus levanta Moisés, e Moisés passa a pregar para eles algo que pode ser transformador. Lembrem-se mais uma vez que o faraó, ao ouvir falar disso, dobrou-lhe então a porção de trabalho para que eles não tivessem tempo para ouvir estas besteiras. Eu falo, infelizmente, a vida tem feito a mesma coisa com todos nós. Muitas vezes nós temos perdido aquilo que realmente importa, porque o mundo tem dobrado sobre nós a carga de trabalho. A gente vem aqui para os Estados Unidos, a gente quer conquistar algo maior, a gente quer conquistar... E a gente começa a correr uma busca desenfreada por conforto, materialismo, e às vezes a gente não encontra. E às vezes é triste que a gente acaba perdendo aquilo que importa. As pessoas que amamos, as pessoas com quem convivemos. E o convite que eu tenho para você é: busque aquilo que você sabe que tem um valor maior. Não é o dinheiro, não é a questão... Se fosse o dinheiro, os que estão no topo da sociedade não estariam com essas depressões, com seus traumas, abandonando aquilo que possuem para voltar para o campo. É engraçado que parece que a gente vive num ciclo sem sentido, onde nós gastamos toda a juventude correndo atrás de riquezas. Quando obtemos riquezas, precisamos voltar de volta para o campo, porque era lá que a gente era feliz. Às vezes nós jogamos fora um presente que Deus nos dá, que é o presente. Né? Nós jogamos fora aquilo que temos hoje, em busca por algo que, quando obtemos, não se dá em nada. Como diz os filósofos, é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Que nós não venhamos a cair nesse ciclo e possamos entender o que verdadeiramente importa nas nossas vidas, que a gente possa realmente entender a lição que o Evangelho quer colocar, a liberdade que Deus quer colocar no teu coração. E essa liberdade, ela não é a liberdade de problemas, é a liberdade de mente. É onde você consegue sair dessa ansiedade frenética, dessa ânsia que não sai, essa depressão que é tomada por todos nós nos dias de hoje. Porque nós estamos nesse ritmo frenético que não para.
Às vezes a gente precisa de um tempo para parar. Que Deus possa ser contigo e que, em algum momento, converse com Deus. Desacelera. Tenta ler um pouquinho mais. Tenta ter um momento com o Senhor. Tenta ter um momento com a tua família. É isso que Deus queria te ensinar, que a gente possa amar a Deus acima de todas as coisas e possamos amar os nossos próximos da mesma maneira que nós nos amamos. Esse é o sentido do Evangelho. Amém? Tendo isso em mente, eu gostaria de fazer uma oração com todos nós e agradecer a Deus pela sua palavra e pela iluminação que Ele nos traz através dela. Oremos. Grandioso Deus, nosso amado Pai, nos perdoa, Senhor, pelas diversas vezes que esquecemos a importância e o valor das coisas que estão à nossa volta. Nos perdoa por não valorizar as pessoas que estão próximas, por não valorizar, às vezes, a segurança que temos, a casa, o alimento, e corrermos atrás de coisas tão vazias que depois de conquistarmos notamos que nada muda na vida. Senhor, por favor, nos ajuda a abrir os olhos para o que realmente importa. Nos ajuda a trabalhar por uma necessidade para viver e não viver para trabalhar. Nos ajuda a entender que não é o status que vai mudar alguma coisa na nossa vida. Não são as coisas materiais que vão mudar alguma coisa na nossa vida. A única coisa que pode nos mudar, Pai, é uma mente liberta. Uma mente liberta do que o sistema tem feito em cada um de nós. Uma mente aberta que possa entender o amor que o Senhor nos ensina. Porque o Evangelho sempre é centralizado na questão do amor. Somos gratos porque o Senhor, mesmo sabendo com todos os nossos erros, ainda permanece ao nosso lado. Ainda desenha e nos dá oportunidades de mais uma vez enxergar aquilo que importa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui nessa casa hoje e poder mais uma vez lembrar o que realmente importa nos nossos sonhos. Que o nosso sonho possa ser ao Teu lado, Senhor. Possa ser baseado naquilo que o Senhor nos ensinou, no Teu Evangelho. E que juntos como igreja podemos trazer essa esperança a outros. A esperança de que podemos viver sem as nossas ansiedades aqui nessa terra. E que temos uma esperança ainda maior ao Teu lado, onde não haverá mais sofrimento, nem morte, nem luto, nem dor. Obrigado mais uma vez pelas Tuas promessas, Senhor. E obrigado por tudo que o Senhor nos dá. E nós te pedimos isso pelo nome de Cristo Jesus. Amém. Amigos, fica ainda o convite, certo? Para a gente ter uma comunhão juntos. A gente não termina aqui, a gente vai organizar para a gente ter um almoço junto. Vocês são partes da família, estão convidados para ficar aqui com a gente também. Sintam-se parte aqui com o povo. A gente vai organizando aqui o momento, certo? Para a gente poder almoçar. E enquanto isso, a gente louva aí para a gente finalizar o culto. Deus abençoe e aguardo vocês aqui para a gente conversar enquanto almoça. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim.
permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.